Estamos aqui em mais um programa Espaço de Ideias, gente, que está demais ouvir a história da Rebeca, que inclusive tem um nome aí profético, né, ô Rebeca? E a Rebeca Azevedo, empresária, sócia do esposo, que é o Anderson Silva, não é o lutador, mas é o Anderson Silva. E eles tiveram uma história muito bacana e tiveram uma ideia também inovadora de implantar um negócio. Conta pra gente, você estava contando antes do intervalo, você ia entrar na ideia, a sua mãe ficou doente, acabou voltando para a cidade de Guaratinguetá e foi nesse momento que você volta com o marido que depois vira seu sócio de novo. Na verdade, quando minha mãe estava boa, então eu consegui voltar ao meu trabalho. Só que lá em Guaratinguetá, eu fiquei pesquisando o mercado para saber o que eu ia fazer, né? E aí eu comecei a criar arte, que eu sou designer gráfico. Né? Que legal. Sou formada em designer gráfico, então eu comecei a criar arte para alguns clientes, para algumas empresas. E nisso, como eu mexia muito no Facebook, eu encontrei um aplicativo, uma página de um aplicativo na internet. Entrei em contato com essa empresa, né, com essa página, e falei assim, eu queria que vocês desenvolvessem um aplicativo, tipo um guia comercial, aqui para Guaratinguetá, né? Passei a ideia para eles. Aí eles falaram assim para mim, não, a gente temos um aplicativo já, que é na cidade de Bragança Paulista, mas a gente não desenvolve, né? Aí a pessoa falou assim para mim, você tem um número de telefone que eu possa falar com você? Eu falei, tenho. A pessoa falou assim, na hora do meu almoço eu te ligo. Eu achei meio estranho, né? A pessoa queria me ligar, sendo que eu queria desenvolver um aplicativo, ele falou que não ia desenvolver, mas ele queria falar comigo. Tipo assim, o que você queria, ele não queria, mas mesmo assim ele não queria perder a oportunidade de falar com você. Isso, ele queria ter uma oportunidade de falar comigo. Aí ele me ligou, ele falou assim para mim, como que você me descobriu? Eu falei que tinha sido pelo Face. Ele falou assim, olha, faz o seguinte, você não quer trabalhar para mim num aplicativo lá em Bragança Paulista? Isso foi em maio de 2005. Eu falei assim, não tem como, eu expliquei a situação para ele. Ele falou assim, tudo bem, eu não vou desenvolver um outro aplicativo, porque eu trabalho numa outra empresa, eu não tenho tempo. Mas se você quiser, a porta está aberta para você a hora que você quiser. Tudo bem. O tempo passou, quando chegou em dezembro, surgiu a oportunidade de nós voltarmos para Bragança Paulista novamente. Minha mãe já estava boa, já tinha feito o tratamento completo, já não tinha mais por que ficar em Guará. Volta de novo. Volta para Bragança. Nisso que eu estou voltando para Bragança, eu entro em contato com o Inácio, que é o... Qual é o sobrenome dele? Inácio Lombardo. Que legal. Isso. É o criador do aplicativo, primeiro, o iBragança. Isso. Né? Que desenvolveu esse... Exatamente. Aí eu fui para Bragança Paulista e ele é super web. Ele me contratou pela web. Ele fez tudo. Ele fez toda a minha contratação. Ele nunca tinha me visto na vida. Quando foi no dia 4 de janeiro, eu já era funcionária. Ele não te viu, ele te contratou tudo assim, telefone, WhatsApp, internet? Sim, nem tinha WhatsApp, eu nem conversei com ele pelo WhatsApp, foi pelo Facebook e no telefone, ele me ligava. E aí foi até, me emociona às vezes falar essa história, porque eu lembro que eu fui morar em Bragança de favor, na casa de uma pessoa, e eu não tinha dinheiro para comer. E ele falou assim, no dia 4 de janeiro eu vou depositar na tua conta R$400. Olha só. Gente, tá vendo? Vocês estão entendendo como que é o mover de Deus? Escuta essa história. Ele falou assim para mim, eu vou depositar R$400 na tua conta. Eu assustei porque eu não tinha trabalhado ainda. Como que alguém te paga antes até de trabalhar? Antes de trabalhar. Aí eu assustei, mas quando eu desliguei o telefone, eu pulava, falei, nossa, vou ter R$400, não acredito, nossa, fiquei toda feliz. Aí ele depositou o dinheiro para mim e falou assim, olha, por que eu estou depositando? Aí depois que ele depositou o dinheiro, que ele me ligou, ele falou, por que eu depositei o dinheiro para você? Porque eu quero te incentivar a empenhar-se na empresa. Ele gostou de você, você já tinha se vendido, Isso. Né? Aí ele falou assim, eu quero que você se empenha. Aí eu comecei a trabalhar no iBragança, comecei a ir, né, devagarinho, crescendo aos poucos. O comércio de Bragança é bem diferente do de Pinda, já é um povo mais fechado. E então foi indo e foi crescendo. Graças a Deus, a gente foi crescendo. Você trabalhou quantos anos com ele? Quanto tempo? Trabalhei em Bragança 1 ano e 4 meses. E aí, depois disso, vem a proposta. E você encontra o Anderson? Depois disso aconteceu. Aí eu fiquei muito doente. Eu quase morri. Meu Deus, que coisa. Fiquei muito doente. Foi em dezembro, né, de 2016. Não, foi 2016. Fiquei muito doente. Quase morri. Foi feio o negócio. Minha mãe morava aqui em Pinda, minha mãe tinha voltado para Pinda já morar para cá, para aposentar, para ficar mais relaxada mesmo, ela veio para cá. E nisso, minha mãe foi lá me buscar,
porque o tratamento aqui era melhor do que lá, né? Aqui no Vale do Paraíba era tratamento de saúde. E nisso eu não trabalhava mais, eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia ver celular, eu não conseguia nada, eu fiquei muito mal. Quando foi janeiro desse ano, eu estava fazendo um tratamento muito intenso, e aí eu tive que me desligar. Eu falei com o Inácio, eu tive que me afastar. Ele falou assim, eu não vou deixar você trabalhando desse jeito, eu vou te afastar doente, e né? vou te contratar um outro funcionário. Mas a gente sempre foi muito parceiro, eu e o Inácio. Então ele falou assim, eu vou te afastar, vou contratar uma outra pessoa, mas saiba que a hora que você estiver boa, você que vai voltar para a empresa. Você vai voltar para a empresa. Aí quando foi, passou janeiro, passou fevereiro, passou março, quando foi comecinho de março, eu fiquei melhor. Voltei a trabalhar no Ibragança, mas por Pinda. Então, fazia toda a parte de telemarketing. E reportava lá para Bragança. Sim. Só que não estava dando muito certo, porque o pessoal já queria que eu fosse até empresas, já eram empresas maiores, de portes maiores. Então, eu queria aquele contato. Queria visita, né? Exatamente, e não tinha. Aí ele pegou e falou assim para mim, Rebeca, infelizmente, ou você volta para Bragança, ou não tem como você continuar trabalhando. Aí eu falei assim, não, eu vou continuar. Fechei alguns contratos, mas nada, não estava dando, não estava caminhando. A missão tinha encerrada Tinha dessa encerrado, maneira. Dessa maneira. Eu chorei muito, sofri demais, mas me desliguei da empresa. Então eu passei abril e maio sem saber o que fazer. E falei com o Inácio, quando foi em abril, para a gente abrir uma empresa aqui. Ele falou, não, eu não vou abrir outra aí, porque eu quero primeiro estabilizar aqui, para depois abrir outras, fazer expansões de empresas. Eu não quero abrir empresa, não quero. Nesse período de eu não ter o que fazer, estar desligado da empresa, que era o meu sonho trabalhar lá, sempre foi meu sonho trabalhar com tecnologia e tal, o Anderson reaparece na minha vida. Aí o Anderson, a gente começou a se falar pelo WhatsApp, eu já tinha tido umas investidinhas, sabe? Porque o divórcio foi por minha causa, eu que quis o divórcio, não foi ele. E eu me arrependi, procurei ele diversas vezes. Foi humilde, reconheceu. Reconheci o meu erro, porque a gente tem que reconhecer o erro. Quis voltar com ele, mas não era o momento, nunca foi o momento de Deus. E quando foi esse ano, foi o momento de Deus. Deu certo, a gente voltou a se falar em maio, mas assim, a gente se falava e parava. Aí quando foi junho, dia 15 de junho, o Anderson morava em São Paulo, e aí ele veio definitivamente para Pindamonhangaba. E quando que vem a brilhante ideia? Exato. Que chega na onde Foi no vocês... inteirinho, porque o Anderson, ele tinha uma empresa em São Paulo, né? Então ele estava estabilizado lá. E foi aí que veio a ideia, porque quando ele falou assim, o que eu vou fazer aí? Aquilo mexeu comigo, porque eu falei, meu Deus, ele vai vir para cá, ele tem uma empresa lá, ele vai ter que largar tudo, como que a gente vai fazer? Ele pegou e falou assim, o que nós vamos fazer? Eu falei, vamos trabalhar com aplicativo. Aí ele falou assim, como assim vamos trabalhar com aplicativo? Ele falou assim, eu expliquei tudo como que era a ideia, tudo que eu fazia. E a Rebeca não vai contar a ideia agora. Quem vai contar vai ser justamente o Anderson, que vem para o próximo bloco sentar nessa cadeira. Ela segurou tudo, gente, justamente para você ficar aí, tá? Fique aí, chama os amigos, que o Anderson Silva vem contar a ideia que tem mudado a vida deles. Espaço de Ideias.